Acredito que todo aquarista, seja iniciante ou veterano, já deve ter ouvido falar em ciclídeos africanos. Pensando nisso, neste vídeo, vamos falar sobre alguns pontos muito importantes para entendermos como criar essa espécie de peixe em aquário. Primeiramente, vamos entender quais são os tipos de ciclídeos africanos mais comuns e seus hábitos na natureza. Bom, o primeiro ciclídeo africano é ciclídeos do lago Malawi, como por exemplo o Mbuna, como vocês podem ver na imagem aí, né? Esses ciclídeos eles são muito coloridos, tá? E tendem a formar territórios em zonas rochosas perto da costa, né? Eles ficam ali nas rochas porque para poder conseguir se abrigar, se reproduzir, né? Porque ali vem um predador, ele se esconde nas rochas e é mais difícil esse predador conseguir pegá-lo, tá? Eles preferem uma dieta herbívora, né? E pode ser agressivo com outras espécies também, tá? Agora temos os ciclídeos dos rios da África Ocidental, por exemplo, o Cribensis. Esses ciclídeos são comuns em rios e lagos, né? Na parte ocidental da África, e eles preferem viver em áreas com muitas plantas, né? E tendem a ser menos agressivos que os ciclídeos dos lagos, tá? Então, o ciclídeo do lago e o ciclídeo dos rios, como esse que eu falei, beleza? Terceiro ciclídeo é os ciclídeos dos lagos Tanganyika, por exemplo, o Frontosa. Esse ciclídeo, ele prefere viver perto do fundo do lago, né? Até porque é mais seguro, é mais temperatura maior, né? Então eles ficam mais de boa, tá? Eles podem se enterrar em substratos macios, como a areia fina, para poder se abrigar melhor, ok? Além disso, eles vão tender a ser menos agressivos que os ciclídeos do lago Malawi, né? E preferem uma dieta, ou seja, alimentação à base de alimentos de origem animal. Então é uma dieta mais carnívora do que herbívora. Beleza? O quarto e último ciclídeo, antes de a gente entrar na parte de montagem de aquário, é o ciclídeo dos lagos Vitória, como por exemplo Haplochiromis. Esses ciclídeos são adaptados para viver em águas menos profundas, né? E também eles gostam de comer alimentos variados, né? E podem ser agressivos também com outras espécies, tá bom? Assim, pelo que eu falei aqui, assim, resumidamente, os ciclídeos são bem agressivos, né? E eles têm hábitos, né, que não se permite falar que eles são herbívoros ou carnívoros ou onívoros, tá? E eles gostam de se esconder ali em rocha, né? Até porque fica mais seguro ou se enterrar na areia, beleza? Bom, agora vamos ver quais são as diferenças entre os ciclídeos africanos e os ciclídeos americanos, tá? Antes de iniciar isso aí, eu quero dizer uma coisa que, devido a essas diferenças que eu vou falar, não é aconselhado colocar ciclídeo africano com ciclídeo americano, beleza? Então vamos lá. A primeira diferença está no habitat dos peixes, né? Um vive no lago Malawi ou Tanganyika e o outro vai viver em um local diferente, ok? Em relação ao pH, para ciclídeo africano é de 7,5 a 8,5. Para ciclídeo americano é um pH ácido que vai do 5 ao 7, ok? Então pH é diferente. Além disso, eles vivem em água com dureza diferente, ou seja, presença de minerais diferentes. Por exemplo, os ciclídeos americanos, eles preferem uma água mais mole, ou seja, uma água com menos minerais, tá? E os africanos, a água mais dura, ou seja, uma água com mais minerais ali dissolvidos, beleza? E agora vamos entrar na parte da montagem do aquário. Como que se remontar um aquário para ciclídeo africano? Vamos lá. Primeiro, vamos ver as condições ideais para ciclídeos africanos, como pH, temperatura, tá? Primeiro passo, você vai escolher ali o tamanho certo de aquário para o seu peixe. Bom, pensando em ciclídeos africanos, a gente sabe que eles são agressivos e territorialistas, certo? Portanto, o aquário que vai ser ideal para esse peixe tem que ser grande o suficiente para acomodar a quantidade de peixes, né, e suas áreas territoriais que você deseja colocar no aquário,
certo? Então assim, você pode ter um aquário de 200 a 300 litros e colocar ali alguns ciclídeos africanos, tá? É claro que essa regrinha também não funciona perfeitamente para lotação, né? Mas a litragem de aquário boa é acima de 200 litros, tá bom? Aí você faz uma lotação, né, que para poder reduzir a agressividade do peixe, né? Uma vez que os peixes ciclídeos são muito agressivos, né? E a filtragem boa para poder dar certo, ok? Mas lembrando que é 200 litros acima um aquário para ciclídeos, ok? Em relação à qualidade da água, bom, vamos lá. Temperatura. Os ciclídeos gostam de temperatura que vai de 24 a 26 graus, né? E um pH, como eu falei anteriormente, 7,5 a 8,5. Então, pH alcalino ou básico, tá? Ok? Como a maioria dos ciclídeos africanos eles têm origem de lagos alcalinos, né? Para poder corrigir ali o pH da água, deixar ele mais alcalino, você pode adicionar bicarbonato de sódio ou carbonato de cálcio, que vai aumentar ali a dureza da água e vai corrigir ali o pH, beleza? Digamos que você vai montar um aquário de ciclídeos com outras espécies de peixe, né? Ou outras espécies de ciclídeos também. Bom, como os ciclídeos são bem territorialistas, né? É interessante vocês pensar no comportamento dos peixes que farão companhia aos ciclídeos, para ver se eles são tão agressivos quanto eles, né? Por quê? Porque senão vai rolar briga ali e o peixe vai acabar morrendo, uma vez que tem uns peixes muito agressivos, né? Com peixes que são pouco agressivos, tá? Então você tem que escolher bem as espécies de peixe ali similares, né? De relação ao tamanho e parâmetros, temperatura, pH e tal, e agressividade para poder evitar conflitos e você acabar perdendo seu peixe, ok? Agora vamos falar sobre os tipos de substrato e rochas que são ideais para que os ciclídeos se escondam, né, e formem ali seus territórios no aquário. Primeiro é o substrato. O substrato, com a maioria dos ciclídeos africanos, eles vêm de lagos com fundos de cascalho, né, e uma areia mais fina. É ideal escolher um substrato que vai refletir essa condição. Um bom substrato, né, como os ciclídeos se enterram, é você usar areia fina, né, porque é mais fácil de limpar e pode evitar a proliferação de impurezas que vão atrapalhar o seu aquário, como por exemplo algas, né. Além disso, né, alguns aquaristas eles gostam de adicionar rochas maiores para poder os ciclídeos fazer tocas, né, e se esconder ali de outros ciclídeos agressivos, né, e se reproduzir, fica bem legal também, tá? E é bom que essas rochas sejam aquelas que aumentem o pH, ou seja, deixe o pH mais alcalino, né, porque assim vai facilitar o controle do pH, tá bom? Em relação às rochas, né, como os ciclídeos são territorialistas, né, e adoram se esconder ali em tocas, é interessante colocar essas rochas, né, para poder o ciclídeo meio que ficar mais próximo possível da região onde eles vivem, sabe? E se esconder ali, você estiver pensando assim, eu vou criar com ciclídeos africanos para poder se reproduzir. Então é importante colocar rochas, porque eles se reproduzem nas rochas, os peixes pequenos se escondem nas rochas e os grandes não vão comê-los, ok? Essas rochas podem ser de tamanho variado, né? Você pode empilhar elas para poder formar como se fosse uma rocha maior, sabe? Com o maior número de esconderijos possíveis, para poder os peixes se enfiar ali dentro, se reproduzir, né? E evitar serem agredidos por outros peixes, ok? Agora vamos falar sobre as plantas que podem ser utilizadas em um aquário de ciclídeo africano. Bom, apesar dos ciclídeos africanos danificarem plantas, né? Tem algumas espécies que a gente pode colocar no aquário junto com esses peixes. Pensando nisso, é recomendado evitar plantas excessivamente delicadas, né? São aquelas de folhas mais finas, que o peixe possa danificar facilmente, tá? E também é interessante escolher um substrato que seja adequado para aquelas plantas, a fim de mantê-las mais fixas no fundo do aquário, evitando que os peixes arranquem-as, tá? Bom, então vamos aí a algumas espécies de plantas para colocar no aquário. Anúbias, né? Tem o Java Fern, tem o Java Morse
e tem o lírio, tá? E outras espécies interessantes para ver com os ciclídeos africanos, tá bom? É importante você ter em mente que essas plantas não são plantas tão fáceis de cultivar, né? Então você precisa de uma luz adequada, né? Iluminação interessante para a planta e também utilizar fertilizante, né? É importante você pesquisar mais a fundo para entender como cuidar melhor dessas plantas que eu falei e conseguir ali cultivar elas num ambiente com ciclídeos africanos, beleza? Agora vamos ver a parte da alimentação, né? E o cuidado que a gente deve ter com o aquário, beleza? Bom, começando pela alimentação. A maioria das espécies de ciclídeos africanos, né? Elas são ou herbívoras ou carnívoras. Ou melhor, herbívoras ou onívoras. Herbívoras, eles comem alimentos de origem vegetal. Onívoras podem comer alimentos de origem tanto vegetal quanto animal, ok? Nesse sentido, você deve incluir alimentos granulados, como na imagem pode ver aí, ó, purê de camarão também, e alimentos vivos, como vermes, artêmia e assim por diante, tá? É interessante você variar a dieta dos peixes para que eles possam obter os nutrientes que precisam, né? E também conseguir se desenvolver melhor, tá? Porque com a dieta boa e variada, seu peixe fica mais saudável, a imunidade aumenta e assim é mais difícil você perder o seu peixe do nada, ok? Manutenção do aquário. Bom, é basicamente a mesma de outros aquários, aquário de Oscar, por exemplo, aquário de King e tal. Como você vai fazer? Você vai limpar ali o seu aquário, né? Limpar as paredes de vidro, né? Com uma bucha de lavar louça, que só usa somente no aquário, tá? Vai trocar ali uma parte da água, troca parcial, né, que eles chamam, né? Aí depois coloca uma nova água. Antes de colocar água no aquário, coloca condicionador de água para poder remover ali o cloro, né? Deixar a água pronta para colocar no aquário. E tem que evitar também mudanças muito bruscas de temperatura, tá? Então você tem que tomar cuidado com a temperatura do balde com a água e a temperatura do aquário, tá? Tem que tentar aquecer essa temperatura do balde para poder meio que ficar parecida com a do aquário, né? E agora vamos ver o último ponto, que é como identificar se seus peixes cíclicos africanos estão doentes, né? Ou com algum problema, assim, início de doença, sabe? Então, primeiro passo é a mudança de comportamento do peixe. Bom, se o ciclídeo africano ele começa a se comportar de maneira incomum, ou seja, de maneira que você nunca viu, né? Como se ficasse mais quieto ou mais agressivo, isso pode indicar que ele está com algum problema, tá? É bom você pesquisar um pouco mais para poder se aprofundar e entender melhor. Outra coisa é a perda do apetite, né? O ciclídeo começa a parar de comer ou comer menos, né? Ficar ali mais quietinho na dele. Então ele pode ser que tá começando ali alguma doença desenvolvendo nele, tá ok? E outra coisa é a alteração na cor dos tecidos do corpo do peixe. Manchas vermelhas, por exemplo, né? Ou as escamas começam a sair do nada assim, como se estivesse criando feridas, sabe? Né? Aí pode aparecer algumas áreas inflamadas, né? A coloração pode ficar pálida ou amarela. Aí isso pode indicar alguma infecção ou doença, tá bom? O próximo ponto é a respiração pesada do peixe. Se o ciclídeo africano está respirando de forma mais pesada, como se estivesse ali já respirando na força do ódio, como o pessoal fala, né? Quase não conseguindo respirar, né? Ou também muito ofegante, isso pode indicar problema respiratório ou até infecção nas brânquias. Para quem não sabe, os peixes eles extraem o oxigênio da água a partir das brânquias, tá? Ou guelras, né? A água passa por ali, aí vai extrair o oxigênio e vai conseguir respirar, ok? E outro passo é o comportamento anormal na água, né? Outro ponto, na verdade. Você tem que prestar atenção na forma que o ciclídeo ele nada, certo? Se o peixe está nadando de forma estranha, ou seja, de forma que você nunca viu, né? Ou de lado, ou em círculos, isso pode ser outro fator que indica alguma infecção ou problema de equilíbrio do peixe, tá bom? E por fim, problemas com as fezes do peixe.
Se o ciclídeo africano estiver com diarreia, ou seja, cagando sem parar, cagando muito, né, ou constipação, que é um problema que causa a dificuldade para evacuar, né, para defecar, ele pode estar com algum problema ali digestivo ou alguma infecção que precisa ser tratada. Então é importante que você pesquise, né, sobre esses sintomas que eu falei, para poder entender melhor como que eles surgem e como que a gente pode tratar, ok? Bom, em geral, né, os ciclídeos africanos são conhecidos por ter um comportamento territorial e agressivo, como vocês viram no vídeo anteriormente que eu falei, ok? Especialmente durante a época de reprodução, uma vez que eles precisam proteger ali seus filhotes, né, seu território ali, de outros peixes, então eles vão ser mais agressivos por conta disso, tá? Eles tendem a formar casais, né, e ali a família deles, né, que pode ser muito protetores com seus filhotes, por isso ficam muito agressivos. Muitas espécies também são conhecidas por serem muito ativas, né, e interagirem com outros peixes e objetos ali do seu aquário. É por isso que alguns ciclídeos africanos gostam de cavar. Eles tiram o substrato de um lugar e fazem uma toca. Então é interessante que as pedras encostem no vidro embaixo do aquário, senão pode cair em cima do vidro e quebrar, ok? Com essas dicas você pode montar um ótimo aquário de ciclídeos africanos, né, e apreciar ali esses peixes incríveis. Entretanto, lembre-se de escolher as decorações adequadas para o tamanho do aquário e combinar as cores do substrato com as pedras e plantas, né? Por quê? Para isso criar um ambiente confortável e agradável para esses peixes maravilhosos que estão os ciclídeos africanos. Além disso, lembre-se que se você notar algum dos sinais que eu falei anteriormente, né, que indique não boa saúde dos peixes, você precisa agir rapidamente, pesquisar, entender, procurar ajuda em grupos de aquaristas para poder tratar o peixe o mais rápido possível e evitar que eles morram, ok? Bom, então espero que esse vídeo ajude vocês a montar um aquário de ciclídeos, né? E também ajude vocês com outros peixes. Se não for inscrito, se inscreva aqui no canal, deixe o like e compartilhe, ok? Tchau, gente, e até a próxima.